Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa de bate-papo do Level Up na Inclusão, onde a gente fala sobre a acessibilidade e inclusão no mundo dos games. Eu sou a Riane, uma menina branca, dos cabelos loiros e olhos castanhos. Hoje a gente vai entrevistar o Will. Seja muito bem-vindo, Will. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui presente com vocês e espero contribuir também com esse bate-papo. Para quem não sabe, o Will ele é um streamer PCD, ele faz lives e jogos de Valorant, né? Correto. Isso. Eu jogo Valorant, eu sou amputado do braço direito, né? Então eu descobri o Valorant antes da minha amputação, que vai completar 2 anos, agora em dezembro. E antes disso, jogava por hobby e agora eu jogo como criador de conteúdo PCD. E acho que o diferente de falar sobre o Valorant... Desculpa. O diferente de falar sobre o Valorant é que eu jogo hoje com o pé e com a mão esquerda, que é algo que gera uma certa curiosidade no pessoal. Sim. Pois é, o Will perdeu um dos braços por conta de um câncer. Porém, ele é super competitivo e apaixonado por games. Ele fala muito sobre a acessibilidade no mundo gamer, nas suas lives, nas suas redes sociais. Enfim, Will, vamos começar. Sobre a sua trajetória pessoal. Como foi o seu primeiro contato com os videogames? Tá. Eu sempre tive um carinho e um amor muito grande pelos jogos, porque na minha cabeça ela sempre foi algo que me ajudava com relação à vida externa, então era um hobby, era uma distração, era um carinho. Eu me via ali nos jogos e me fantasiava, né, estando lá. Então, sempre acompanhou a minha vida toda, né? Não vou revelar minha idade, mas, quer dizer, vou revelar sim, eu estou com 38 anos, então eu venho desde as descobertas dos jogos, né, dos consoles e tudo. Sempre foi um carinho muito grande que eu tive, mas sempre tratei como hobby, né? Porque eu tinha meu trabalho, enfim. Isso. E além dos hobbies, de que forma os videogames, essa introdução no mundo gamer te ajudou com a recuperação pós o câncer? Depois que eu descobri o câncer, eu precisei me afastar do trabalho. Eu trabalhava como CLT e eu precisei me afastar para tratar totalmente de um câncer severo. Hoje eu estou em estágio 4 em tratamento paliativo, né? E a primeira coisa que a gente precisa tratar é a cabeça, né? Sim. Eu percebi que o equilíbrio emocional nesse processo era algo importante para eu, pelo menos, aproveitar o tempo que, assim, pensando de uma forma um pouco mais, né, realista, falando, vou aproveitar um pouco mais a minha vida enquanto eu estiver na Terra. E o game, ele foi algo que conseguia tirar essa dor da doença dentro desse processo e culminou com o processo de eu trazer as lives no meio do caminho, de eu viralizar, e hoje eu faço disso um trabalho também. Eu sinto isso que você falou como se os games fossem uma válvula de escape para esse momento, essa dificuldade que você passou, e você acabou tornando esse hobby uma profissão, né? Você acabou virando o jogo. A gente fala que a gente faz isso do limão à limonada, né? Sim, você. Então, no caso, foi algo que eu não esperava, eu não estava pensando em fazer algo, mas eu até cheguei a comentar com algumas pessoas que quando a gente chega nesse estágio de doença, a gente perde um pouco o propósito da vida, né? E eu acho que isso, independente de doença, a gente pode até encaixar o PCD também, né? O PCD, quando ele tem as limitações, ele pensa, poxa, o que será que eu posso fazer? Como será que eu posso ser útil? E você vê as pessoas em plena disposição física e você, às vezes, com limitações, né, para fazer aquilo. Então, eu, diante da doença, diante da limitação física por conta do tratamento, eu me via sem propósito nenhum. Quando eu descobri que eu ia amputar o braço, eu pensei que eu ia perder o hobby do jogo também, que era a única coisa que estava não me deixando num processo de depressão maior, né? Tirando a minha esposa, a minha família, que é algo também importantíssimo dentro desse processo. E eu fiz um vídeo completamente despretensioso no TikTok, na plataforma do TikTok, e esse vídeo viralizou. Eu fiz mais 2 para teste, os 2 viralizaram também. E aí, depois que eu amputei o braço, eu falei, pô, vou jogar só com uma mão mesmo, que é para testar ali. Esse vídeo bateu quase 1 milhão. Aí eu falei, poxa, acho que o pessoal quer ver um pouco da minha história. Com certeza. E ali foi um sinal de um possível propósito que eu posso além de me ajudar, também inserindo esse processo de inclusão nas pessoas, né? Então, inspiração, superação, com certeza, tudo isso dentro do pacote. Ainda falando sobre a sua adaptação, o seu novo eu, né? Você é uma pessoa muito competitiva.
Você acha que esse espírito competitivo te ajudou a dar um gás, assim, para você passar por tudo isso? Esse processo de adaptação, querer cada vez ser melhor? Tanto Demais. pessoalmente quanto no mundo dos Demais. games? Eu até comento que na minha área corporativa, né, quando eu trabalhava como CLT, eu sempre fui da área de vendas, né? Então, Sim. a área de vendas, ele tem como, Com certeza, no sangue, você entregar resultado, tentar ser o primeiro, disputar com seus colegas ali de profissão para tentar chegar ao topo. Eu sempre fui muito felizardo nisso, eu também consegui várias vezes alcançar. Quando eu jogava futebol, eu também não entrava para brincar só, eu entrava para disputar futebol amador, então eu sempre fui muito competitivo. Nos jogos eu também era assim, mesmo como hobby. E quando eu descobri a minha amputação, eu pensei, poxa, eu não vou entrar para passar vergonha, né? Assim, num processo do pessoal entrar para me ver o conteúdo e sentir dó só, e empatia pelo que eu estava vivendo. Eu quero também tentar me superar nesse processo. Sim. Mas eu não esperava que eu ia chegar entre os 5% dos melhores da ranqueada, né? Então, foi algo que também me pegou de surpresa. A parte que eu sempre falei precisa trabalhar todos os dias, precisa tentar um pouquinho a mais todos os dias, e aí você não sabe do seu limite, né? A aspas que você abriu agora, falando do medo Uhum. de não ser o mesmo, de querer manter o seu padrão que você já tinha antes dentro dos jogos, eu acho que entra muito naquilo que a gente já conversou, que eu e o Will, a gente bateu um papo muito legal antes de começar a gravar, sobre a questão de dentro dos jogos, a gente não vê com quem a gente está jogando, né? No mundo Perfeito. real, a gente tem essa questão de ver as desigualdades físicas dos nossos oponentes, enfim, dos nossos amigos, mas nos jogos não, é só o player 1 e o player 2, né? Então, assim, acho que você mantendo essa sua jogabilidade, você acabava não se escondendo, mas entrando numa zona de conforto, né? Onde você não precisaria lidar com aqueles problemas do mundo externo, usando novamente os jogos como uma válvula de escape contra o isolamento social que muitas vezes a doença pode causar, né? Isso. Você basicamente consegue se igualar, né? Com Sim. uma pessoa... Então, assim, né? Eu, por exemplo, jogo um jogo chamado Valorant, onde você precisa, teoricamente, mexer os personagens ali, atirar, enfim. Então, você... Mesmo eu tendo as minhas limitações, eu estou disputando com alguém que não tem limitação nenhuma. Sim. E de igual para igual, né? Então, esse é um processo que o jogo te traz como benefício para você simular, né? Poder simular interações, enfim. E não só falando de Valorant, mas o jogo em si, ele tem várias formas de você poder personificar, né? Algo que você queria ser e não consegue ser na vida real, né? Sim. Então a gente fala sobre GTRP, que hoje tem lá os personagens que imitam a vida real. Jogo de futebol, então você quer ser jogador, você vai jogar um futebol no jogo. Um time específico. Né? Sim, dá para ir jogar no Real Madrid, né? Não tem problema jogar em todos os times. É isso. Falando ainda sobre os jogos, vendo as suas lives, a gente consegue ver que você joga com a mão esquerda no mouse e os pés no teclado, né? Isso é realmente muito impressionante. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao adaptar a sua forma de jogar, assim, dessa maneira, né? Você tem que se adaptar agora de uma forma de jogar diferente dos seus oponentes, mas ainda mantendo o seu padrão de jogo. Tá. Eu não imaginava que eu ia conseguir fazer dessa forma, né? A própria comunidade me ajudou bastante. Eu tive várias pessoas que me indicavam fazer diferentes formas, né? De jogo. E aí a gente pode até falar um pouco até sobre a acessibilidade disso, né? Sobre esse processo de periféricos que ajudam a gente a usar a nossa melhor performance dentro da limitação, né? Então, quando esse meu vídeo de quase 1 milhão viralizou, eu estava usando só o mouse na mão esquerda. Eu era destro, né? Então, tem a dificuldade da sensibilidade do mouse também, Sim. que é algo importante para jogos de habilidade, né? Então, eu falei, poxa, como que eu vou ter que colocar o mouse com 10 botões aqui, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então, o pessoal, compra um mouse com 10 botões, vê se você consegue personalizar e tal. E muita gente falou para colocar o teclado no pé. Só que aí você imagina eu colocar o dedão num teclado do pé, né? Eu ia apertar 3, 4 teclas ali, a sensibilidade do pé é realmente diferente. Eu ainda não adquiri a sensibilidade plena do pé, mas uma das pessoas comentou, né? Inclusive um abraço, o Bravog e tal, que ele comentou de tirar as teclas, de pegar as teclas só que eu vou usar. Caramba! Então hoje o meu teclado ele tem 11 teclas,
no pé, né? Eu tenho um teclado na mão, que escreve normal, tá tranquila. O pessoal ainda fala, como que você escreve? Eu falo, com o pé? Eu falei, não, com a mão, normal. Então eu tenho um teclado no pé, que eu tenho as 11 teclas, e o mouse, ele é um mouse, ele não é especial, mas ele é um mouse difícil de ser achado, porque ele tem os scrolls, né, que é para cima e para baixo, ele tem para o lado e para o outro também. Então foi a forma que eu consegui me adaptar para ter alta performance. Adaptou o seu setup também, isso, né? Isso. Falando em adaptação de setup, para quem ainda não sabe, o nosso projeto ele é alinhado com a Able Gamers, uma ONG que faz a consultoria de setups gamers para cada deficiência. Então eles vão ajudar na construção, na impressão dos moldes, dos controles, vão entender qual jogo você joga, qual a sua necessidade, qual controle tem que ser desenvolvido para você ter o melhor desenvolvimento nos jogos. Então, essa questão do mouse que seu amigo comentou, né, de você adaptar um teclado ou você comprar um mouse específico, a Able Gamers, ela doa esses setups personalizados. Então, se você quiser fazer uma doação para a Able Gamers, para contribuir com esse projeto, o QR Code está na tela, é só você acessar e contribuir, porque não é só o Will que está aqui com a gente que passa por isso. Às vezes, muitas pessoas que jogam com você, na mesma partida, passam por isso e a gente nem tem noção, a gente nem sabe, né? Muito importante a gente dar espaço sempre para isso. Bom, falando em comunidade, como a sua comunidade reagiu, né? Assim, te recebeu de braços abertos por ser um streamer por CD? Você se sentiu bem recebido? Como que foi? Lógico que a grande maioria teve aquele calor emocional de receber, né? De entender que dentro desse processo eu ia ter que me readaptar, né? Porque assim, quando eu comecei a abrir lives, foi pós-amputação, né? Eu tentei fazer live um pouquinho antes e tal, mas muito despretensioso, assim, sem levar muito a sério. Sim. Eu realmente comecei a pensar nisso como uma entrega de conteúdo mais profissional depois da amputação. Só que nessa época eu tinha uma conta que ela tinha um level muito maior para minha deficiência, que era a minha com os 2 braços, né? Do jeito que eu jogava. E eu tive que me readaptar e eu aproveitei a mesma conta, então eu perdi muitas partidas no início, né? Eu me sentia muito frustrado por ser competitivo e por perceber que eu tava realmente atrapalhando o jogo dos outros, né? Dentro do meu processo. Mas a comunidade, ela vinha naquele processo diário de calma, tenha paciência, e eu também, né? Tenha paciência e tal, que as coisas vão melhorar. Infelizmente, a gente tem uma parcela muito pequena de pessoas que não entendem isso, que elas... mesmo sabendo que eu estava com a live aberta, que eu passava minha live para divulgar e tal, as pessoas às vezes apareciam para criticar, enfim, falar as coisas que a gente sabe que o mundo às vezes, infelizmente, fala. No começo foi um pouco difícil eu entender, porque eu falava, poxa, eu estou passando essa dificuldade, eu estou mostrando isso. O que normalmente quem não faz live às vezes sofre sem saber, né? Verdade. E quando chegou nesse ponto, eu comecei a me preparar para essas pessoas. Então hoje eu recebo pouquíssimas críticas e as pouquíssimas críticas que eu recebo, eu utilizo elas para expor, para que eu possa, de alguma maneira, ser um ativista da causa, sabe? Com certeza. Porque a partir do momento que eu exponho, não a pessoa, mas a situação, as pessoas se sentem envergonhadas para que elas não façam isso com as demais, né? Pensando nesse assunto já, que você está inserido nesse meio, você acha que há uma representatividade suficiente de pessoas com deficiência, assim, no mundo dos games? Eu ainda acho muito pequena, Ainda pequena, escasso. porque assim, eu sou muito novo, né, com relação à criação de conteúdo e PCD. E eu vendo hoje a gama de streamers, assim, antes de ser PCD, eu não conseguia enxergar ninguém PCD ali jogando, tirando alguns vídeos virais que eu vi de algumas pessoas jogando, mas era assim, sei lá, acho que 1% ou menos. E não que eu vi isso como uma oportunidade, mas eu vi a necessidade de mostrar o quanto que é importante você contribuir com isso. Eu acho até legal tocar um pouco nesse assunto, porque na própria feira que eu fui na semana passada, eu fiz uma das reuniões com uma empresa e a gente estava levantando os dados, né, sobre os PCDs. Então, para vocês terem uma ideia, hoje 75% das pessoas jogam algum jogo no Brasil. Desses 75%, 25% são PCDs. Então, a gente está falando de mais ou menos 40 milhões de pessoas que tem algum tipo de deficiência que atrapalha ou não o jogo. E aí você entender
que para o mundo real parece que isso é sucumbido, sabe? Tipo, não é visto. Exatamente. E qual o impacto você acha que tem esse projeto que você participou e também a sua visibilidade assim, né, dentro dessa comunidade? Uhum. Eu entendo que hoje o meu papel, aliás, eu acho que eu já estou, quando a gente fala sobre propósito, né, eu já estou cumprindo o meu papel, porque cada vez que eu abro live, cada vez que eu faço um conteúdo e recebo uma mensagem de carinho de pessoas que falam, olha, você não sabe quanto que você está me ajudando, me inspirando. Eu nem estou falando só de PCDs, né? Estou falando das pessoas comuns, enfim. Eu vejo que eu já estou cumprindo o meu papel, mas eu não descanso, porque eu acho que quanto mais pessoas eu atingir, mais eu vou ter esse impacto, né? Então, estou mirando lá em cima. Na sua trajetória, você teve alguém de inspiração, como hoje em dia possam ter com você? Eu tenho inspirações como o Machadinho, como o PCD, né? Ele é um criador de conteúdo assim, mega relevante na área de games. A própria Able Games, que foi quem começou a me abrir os olhos com relação a número, a dados, a entrar nesse cenário de PCD. E aí tem os streamers grandes, né, que são, você vê o Coringa, que tem um mega de um carisma, entrando no mundo do Valorant, o próprio TCK, que hoje é referência de conteúdo, enfim, acho que são essas pessoas que eu olho e aí eu tento trazer o meu lado de pessoal, de inclusão, enfim, de todos os processos. Porque além de streamer, você acaba sendo um influenciador dessa comunidade também, então todos os seus seguidores, eles estão influenciados pela sua imagem, né? Sim, sim. Eu participo de um projeto também do Machadinho e da Sugetsu, que é a Copa PCD de Valorant. É uma iniciativa recente, acho que ela tem 1 ou 2 anos, e ela acho que estão na 4ª edição, e pela primeira vez a gente participou na Gamescom, que teve na semana passada, e nós tivemos um show match, né? Uma partida de PCDs e tal, e foi muito legal porque teve o meu time, teve o time Laís, e dentro desse processo, eu como criador de conteúdo, os PCDs, né, enfim, surdos, pessoas, os cadeirantes, eu comecei a perceber que eu tenho um impacto legal nessas pessoas, porque as pessoas vieram me procurar para conversar comigo, para tirar foto, para mostrar que estão sendo representadas por mim ali. Então é uma responsabilidade, por um lado, mas por outro, eu me sinto muito honrado de estar podendo, de alguma maneira, estar ajudando. Sim, aproveitando essa sua honra, se você quiser deixar uma mensagem para quem ainda tem esse sonho de crescer dentro do mundo dos games, tanto quanto hobby, quanto como profissão, né? Usar essa válvula de escape, sinta-se aberto para dar um conselho agora para quem tem que passar por essa dificuldade de cabeça erguida. Eu sou a prova viva de que não existe limite quando a gente quer fazer alguma coisa, né? Então, que seja por hobby, que seja para distrair sua cabeça, que seja para você se tornar mais competitivo, para você que é PCD, para você que tem as suas limitações, vamos tentar achar alguma fórmula. Então a Able Games é um caminho, né, como você comentou, para ajudar nessa parte motora, mas nada melhor do que dentro da sua cabeça para você querer fazer aquilo e conseguir construir a sua história, sabe? Eu acho que desde do pontapé inicial até o máximo que você pode alcançar, isso é muito importante. A cabeça é quem vai mandar. Bom, Will, agora para finalizar, sinta-se aberto para divulgar a sua rede social, redes sociais também de pessoas que ajudam e influenciam esses projetos. Legal. Então, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu que agradeço. Torcendo para que dê tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem quiser me seguir para acompanhar, eu acho legal. Todas as minhas redes sociais estão como o Super Will. Então, basta você clicar aí, se você quiser ver nas diferentes plataformas, estarei em todas elas como o Super Will. Legal acompanhar também a Able Games sobre inclusão, então você que é PCD, quer saber um pouco mais, eles têm um canal super aberto por lá. Se vocês tiverem um pouco de dificuldade, fiquem à vontade também para me chamar nas DMs, né, que eu indico os contatos. E acompanhar a Copa PCD do Machadinho e da Sugetsu, que eu acho que é uma iniciativa muito legal também, sobre o Valorant, enfim, outros jogos também que eles normalmente incluem a gente. Acompanhe a exposição, acompanhe a inclusão, que com certeza vocês vão estar ajudando. Bom, se você está aqui e ainda não segue o nosso Instagram, é Level Up na Inclusão, o arroba vai estar na tela, tanto o nosso quanto do Will, também da ONG Able Gamer, se você se sentiu tocado e quiser fazer uma doação. E é isso, segue para acompanhar mais, que a gente vai dar muito mais atenção sobre esse projeto. Valeu, obrigado!